Fala pessoal, tudo beleza? Vamos lá para o nosso vídeo de fechamento de mês, né, pessoal? Nosso vídeo aí para ver a nossa pontuação mensal do mês de novembro. Pessoal, então todas as operações estão no Discord lá, tá? As operações estão printadas no tempo gráfico que a gente utiliza. Aqui eu vou deixar no gráfico de 5 minutos para ficar mais fácil, tá? Então a gente teve um mês aí bem atípico, um mês bem difícil, onde a gente só conseguiu deixar o mês positivo aí no final do mês, tá? Então, houve algumas regiões onde eu insisti na venda e o mercado já tinha revertido para alta. Essa alta foi a maior alta de 3 anos de Bolsa de Valores aqui na B3, né? O novembro foi uma alta extraordinária e infelizmente eu tenho muita dificuldade em comprar a região de topo, né? O mercado subiu sem fazer movimentos de pullback, o que dificulta bastante o nosso operacional, o que dificulta bastante nossa leitura. Mas ainda assim, na última semana do mês, para quem fez todas as operações dentro do plano, conseguiu sair positivo. Pessoal, existem algumas coisas que a gente tem que falar aqui, que eu fiz a planilha de acordo com eh, as operações da sala, das 9 da manhã às 16, tanto que tem dia aqui de 1.000 e poucos pontos negativos, tá? E isso passa, né? Dão 7 operações seguidas de loss. E muitos aí têm um limite de 6. Então, o limite de loss aqui na planilha ele não está contabilizado. Ele extrapola o limite de perda. Assim como ele também extrapola o limite de ganho. Então, se você bate a meta e para, você pega a planilha e arruma de acordo com o que você faz, beleza? Eu não tenho como fazer de acordo com o plano individual de cada um. Ah, Renan, opera até meio-dia. Pega a planilha, pega os prints e vê qual operação deu até meio-dia que você pode colocar na sua planilha, beleza? A gente tem todas as operações printadas e aqui descritas quais são em ordem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando dia primeiro aqui. Dia primeiro eu errei no choque micro, pessoal. Isso aqui foi um erro meu, tá? Tá até em amarelo aqui. Eu lembro que esse dia aqui a Raíza com o Cleverson pegaram essa compra. Eu não quis pegar porque já tava, né? O mercado já tava fazendo o movimento aí de possível reversão para baixa. Visão errada minha, tá? Eu marquei o choque como sendo essa regiãozinha aqui de cima e não marquei o último fundinho que o gráfico fez, que seria esse movimento aqui. Eles pegaram essa operação, eu não peguei, então eu não contabilizei essa operação. A marcação em amarelo é uma marcação onde eu acabo aí não pegando a operação, tá? As vermelhas são prejuízo, as verdes são lucro, rosa é a operação de pullback prejuízo e quando for azul é uma operação de lucro do pullback, beleza? Então, dia primeiro aqui fechou o dia com 5 loss seguidos, tá? E é o que foi para a planilha. Então, todos os loss estão contabilizados aqui. Boss do choque micro, boss do boss, boss da máxima do dia, boss do boss e boss da máxima do dia de novo. Então, tudo contabilizado certinho. Esse aqui era boss da máxima do dia anterior, a terceira operação, ó. Tá certo, boss do dia anterior. E aqui boss da própria máxima do dia. Poderia ter batido meta já na primeira operação. Errei, não fiz, anotei o meu erro. Então é extremamente importante que você anote o seu erro, tá, pessoal? E enfim, o mercado chegou numa região que eu gostaria muito de vender, que era essa aqui. O mercado estourou para cima e continuou estourando aí de outras regiões, como essa aqui também, e essa aqui também. E eu forcei muito a venda nessas regiões aqui mais extremas, tá? Mas vamos lá para o nosso dia a dia. Então, dia primeiro contabilizado, aí veio dia 3 de novembro, tá? Que dia 2 foi feriado, tá? Foi finados. Ah, e aqui, nossa sexta-feira. Deu um boss de venda lateral, boss do boss. Essas operações que estão em azul aqui, pessoal, é porque deu para pegar mais pontos. Então eu deixei elas aqui estendidas mesmo, para depois a gente acabar aí reduzindo a operação, porque foram operações que pagaram sem o mercado voltar, sabe? O candle foi direto, então se você fosse protegendo como eu ensino na sala, você pegaria essa pontuação, beleza? Agora, se você protege já com 400 pontos ali, não tem como, você tem que contabilizar a pontuação mínima, depois a gente altera isso aqui para ver quanto a gente fez. Essa tabela aqui terminou com 2.290 pontos para quem opera 5 contratos, é um total aí de 2.290. Para quem opera um contrato, é um total de R$ 458, beleza? Então depende aí quantos contratos você opera. Tivemos uma taxa de acerto de 26% apenas, tá? Então, se fosse levar exatamente o 3 para 1, a gente ficaria basicamente no 0 a 0, porque o 25% é o break-even.
da estratégia 3-1. É por isso que muitas vezes aí eu contabilizo uma pontuação diferente, né? 200 pontos, 40 pontos, porque todo mundo pegou o boss com stop menor, isso aqui foi todo mundo mesmo, né? Enfim, eu trago a planilha do jeito mais, assim, do pior jeito possível, mas tudo dentro dos parâmetros operacionais, tá? Nada além disso. As operações aqui que estão em laranja foi as operações que eu falei, ó, pessoal, o mercado tá curto, ou tá contra a tendência, e a gente acabou marcando uma pontuação menor e acabou aí a turma entrando num consenso e pegando menos pontos. Beleza? E essa aqui era porque era final do dia, então eu falo que a partir das 4 da tarde o mercado andou, você pode proteger e pegar o que o mercado te der essa pontuação aqui. A gente até vê no dia 6 ali, mas chegou a pagar acho que 350 pontos, tá? Então aqui, pessoal, no dia 3 deu essas operações. Veja que o total do dia fica em 540 pontos. Se você fala assim, ah, Renan, mas eu não peguei 700 pontos nessa, eu protegi na meta. Então você pode vir aqui e falar, ó, Renan, eu peguei aqui mais 200 pontos só e depois eu não operei mais. Você apaga isso aqui e a planilha fica lá com 520 pontos. Tranquilo, pessoal, não tem problema nenhum você fazer isso. Eu acho muito interessante se vocês pegarem essa planilha e manipularem elas do jeito que você opera. Na verdade, o certo seria você fazer sua própria planilha, beleza? Então repare aqui que sem alterar fica em 540 pontos também. Então, se você protegeu na meta, não precisa mais operar, tranquilo. Mas se você quer contabilizar todas as pontuações do dia, tem que contabilizar os loss depois também, tá? Então, eu estaria roubando a planilha se eu fizesse isso aqui, ó. De operação, você protegeu ela no ganho e não operou mais. Aí eu estaria roubando na pontuação, tá? Ou você faz isso aqui e protege na meta, é ok, ou você deixa todas, tá? Então, isso aqui tem que ser bem. É uma coisa muito sincera que eu faço com vocês. Então, se eu quisesse manipular dados, era muito fácil, né? Você fala, não, depois que bater a meta, não opera mais. Mas, pô, não é assim que a gente opera, né, pessoal? Não é assim que a gente faz as planilhas. Eu dou essa auditoria para vocês todos os meses, né? Mostrando todas as operações, a planilha. Eu mostro que a conta fecha. Eu sei que o mês foi horrível. A gente ficou aí até o dia 23 no prejuízo, né? E depois começou a reverter esse prejuízo. E isso que, pegando, a gente sabe que tem as variações pequenas, né, pessoal? Às vezes o cara pega a operação um pouquinho mais cara ou pega mais barata. Uns pegam mais pontos, outros pegam menos pontos. Mas eu tento ser o mais assim, direto possível. Ah, a operação pagou 400 pontos, deu para proteger? 400 pontos. Pagou 480 pontos, deu para proteger? 480 pontos. Muitas operações aqui pagaram muito mais que 480, mas antes dela pagar mais que isso, ela voltou. Então o cara provavelmente protegeria essa operação e pegaria só essa pontuação que está marcada aqui, beleza? Então, por exemplo, dia 3 aqui, 700 pontos nessa terceira operação. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, no dia 3, aqui a gente tem uma entrada. A primeira operação deu prejuízo, aqui deu lucro. Aqui uma operação lateral. Essa operação lateral, como você sabe, a ponta da flecha é o início. Chegou a pagar aqui, ó, 900 pontos, pessoal. Eu não coloquei 900 pontos na planilha, tá? Sempre essa entrada é a ponta da flecha, né? Eu coloquei 700, por quê? Porque foi onde o mercado, eu conseguiria proteger a operação no mercado, tá? Então, no nosso tempo gráfico menor, a proteção seria aqui. Depois a venda lateral, na máxima do dia e depois. Então estão todas as operações contabilizadas, ó. 2 ganhos, 1, 2, 3, 4 stops. 2 ganhos, 1, 2, 3 stops. Faltou um aqui, pelo jeito. Não, é 1, 2, 3 stops. Desculpa, pessoal, contei a mais. 1, 2, 3 stops. Isso. 4 no total com o primeiro aqui, ó. Então, certinho aí. Tá, isso aqui foi no dia 3. Aí foi sábado e domingo, aqui no dia 6. Esse aqui foi um dia que eu errei bastante, pessoal. Deu uma operação aqui referente à máxima do dia. Não tinha pago a onda completa. Era só apregoar a ordem aqui. Eu não quis apregoar. Aí deu um boss lateral. Coloquei o stop no meio do mercado. Eu acabei tomando stop. Por isso a flechinha maior aqui. E tá anotado aqui, ó. Dia 6. Errei em não deixar apregoada a venda que deu na máxima do dia anterior. E aí, enfim, eu fudi com o minha planilha. Porque a primeira operação teria pago. E eu não teria que ter um dia tão difícil assim. Onde eu tomei 4 stops, a quinta operação limpou tudo, a sexta apagou e a outra complementou a meta, né? Que foi no finalzinho do dia. Quem pegou essa primeira operação do dia, que deixou apregoado, que eu lembro que o William Vangelarek deixou apregoado essa venda aqui, ele bateu meta nessa primeira queda, acabou não tomando nem esse stop. Porque quando uma operação está vigente, a gente não acaba não entrando em outra. Então foi um erro meu, pretendo não cometer mais esse tipo de erro, né?
E eu falo para vocês que é importantíssimo identificar esse tipo de coisa para que você não cometa esse erro de novo, tá? Então, e se cometer, você entender que você errou, né? Que eu errei e que faz parte errar. O erro humano, ele tá composto nessa planilha também. Eu vivo falando isso, pessoal. Todos os diários de trades têm esse fator erro humano. Você sabe que ele vai estar presente em toda a sua vida. Você vai errar e não tem o que fazer, tá? Então, esse aqui é um dia que foi bem difícil de recuperar. E quem bateu a meta aqui, né? Ficou bem tranquilo que não pegou essas operações de prejuízo. Pegaria talvez essa aqui e depois já subiria pagando no boss do boss aqui bem tranquilo. Beleza? Dia 7, pessoal. Dia 7, eu não peguei a compra por conta de um pullback. E tem a compra que não foi feita por estar num topo. Então, eu acabei não pegando essa compra que está em amarelo aqui. Por quê? Porque deu uma operação de pullback referente a esse fundo do dia anterior que a gente pegou essa venda, o mercado não pagou. Ele deu esse boss de compra lateral, eu não quis pegar. Por quê? Porque eu estava na operação vigente que era de venda. Então, ela está marcada aqui e o mercado foi para cima. Renan, mas por que você quis vender? Porque o mercado só não parava de subir, eu queria que o mercado fizesse uma correção e o mercado não fez uma correção. E enfim, acabei teimando na contratendência e tomando stop. Então, amarelo não está contabilizada. Stop, 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 stop e a operação que pagou. Tá? Então, deu um boss de compra aqui e depois deu um de venda aqui. Não contabilizei o de compra porque eu estaria comprando o topo e eu nunca faço isso. Tá? Eu nunca faço mesmo. E aqui, o boss de venda eu contabilizei porque ele deu stop. Ah, Renan, mas eu peguei o boss de compra. Parabéns para você. Eu, Renan, não pego, porque eu teria que esperar rompimento aqui. Então, eu marco da maneira mais justa possível, que eu faria se eu estivesse operando esse horário da tarde aqui. Tranquilo? Não pegaria a compra, pegaria a venda e tal, o stop ali anotado. Beleza? Então, essas coisas estão anotadas aqui. É um dia que deu 7 stops seguidos, praticamente. Não, tem uma pressão de lucro no meio. Reparei que eu marquei esse boss do boss que pagou e tirei ele aqui. Então, um dia aí de somente stops, tá? Essa pontuação aqui eu retirei ela para ficar da maneira mais justa possível, tá? Tranquilo, pessoal? Por que você tirou essa operação aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui pagou, mas é uma operação bem difícil de pegar, tá? Então, tem muita gente que falou, eu parei de vender porque o mercado não parava de subir. Pessoal, marquei porque foi justo. O pessoal falou bastante desse dia aqui. Eu tenho anotado ali no meu caderno. O pessoal falou, não peguei porque eu parei de vender. Parou de vender bem na hora que pagou. Por isso que eu falo, faz uma vez, faz sempre. Tá operando contra a tendência. Se vai operar, opera tudo. Se não, não opera nada, tá? Enfim, tá anotado que eu tirei essa pontuação pra fuder com o dia mesmo, tá? Pra não deixar o dia bacana. Se fosse pra deixar o dia melhor, poderia fazer isso aqui, ó. A pontuação já reverte bastante aí. Mas a gente quer aprender de uma maneira ruim para mostrar que mesmo errando bastante, você vai conseguir fechar um mês positivo, tranquilo? Pessoal, errando bastante dentro do plano. Lembra, no máximo 5% em risco da sua conta por dia, tá? Então aqui, ó, dia 8, vários stops seguidos, mais de 1.120 pontos negativos, são 7 operações negativas seguidas, tá? E não tem problema nenhum, pessoal. Todas as operações aí estão aí sem problema algum. Todos os stops seguidos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei porque tem uma a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu marquei errado o dia 8 aqui. Ou não, contei errado. Desculpa, pessoal. Fazendo ao vivo, fazendo mais tarde a gravação do vídeo. Eu me perdi um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro stop, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso aí. São 7 stops. Desculpa, pessoal. Tava olhando outro dia ali, falando de outra coisa. Mas enfim. Esse dia aqui é um dia bem difícil, né? E essa operação do boss aqui acabou estopando no pavio, depois pagou tudo, não tem o que fazer. A gente não faz uma reentrada. E, pessoal, bem complicado esse tipo de dia, né? A galera fica brava, fica isso, fica aquilo, mas não tem o que fazer. O operacional tem lá o stop para proteger a gente. Imagina se a gente vendesse sem stop, você ia aguentando até aqui sem stopar e depois esperar o mercado pagar aqui embaixo. Normalmente o mercado nem estava descendo, né? E enfim. Pessoal, dia 9. Então tá aqui, essa operação marquei de azul aqui é uma operação de pullback. Então esse dia aqui foi um dia que deu para reverter bastante. É um dia aí
do dia 9, que a operação está bem estendida aqui. Foi o dia que o Peixoto pegou essa operação bem estendida, tá? Então, 1.200 pontos do Boss do Boss. A operação do Boss é essa aqui. Pagou, ó, 1.400 pontos. Por que 1.200? Porque era onde eu protegeria. Aqui deu um boss de compra, dá para entrar, tá? O mercado paga você mais de 600, mais de 700 pontos. Você inverte a mão pelo pullback, ele não estopa você, você cai de novo com ele aqui da stop e aqui dá uma reentrada e também paga você. Então, Renan, mas é injusto marcar essa operação aqui. Pessoal, injusto seria se eu marcasse só os stops, eu tenho que ser justo com a planilha. Deu operação, eu entro, deu operação, eu marco na planilha. Dá para pregoar a ordem, ele pega a ordem aqui com 200 pontos tudo certinho. Essa operação de pullback aqui é um fundo rompido bem difícil de pegar, tá? Muita gente não consegue identificar esse fundo aqui para operar, tá? Então, a gente pode tirar essa operação de pullback da planilha sem problema algum, tá? Mas eu deixo ela marcada e estou fazendo a revisão do vídeo para mostrar para vocês que dá para pegar, porque foi uma operação, né? Um mercado que ele se deslocou com muita força. Então, aqui a gente fala, né? Que é um local que tem muitas ordens de venda pregoada e o mercado bate aqui para o cara poder vender mais e executar lá embaixo, beleza? É o famoso breaker block aí que a gente fala na aula do Forex, beleza? Então tá aqui, depois a gente altera essa planilha, pode tirar o teste de oferta, não tem problema nenhum, vai dar uma diferença lá na frente na planilha, mas não tem problema algum, tá, pessoal? Depois a gente altera aí, tranquilo? Então, esse dia aqui foi um dia que deu para recuperar bastante da pontuação perdida, tá? Aqui de novo, um dia que o mercado só sobe de maneira bem lenta e a gente vai tomando stop. É um dia que eu, Renan, particularmente, deixa eu ver se tá anotado aqui, não tá anotado aqui. Eu tomei esse stop e esse aqui, depois esses aqui eu não tomei, porque eu falei pro pessoal que eu não ia vender enquanto o mercado só romper esse fundo. E aqui na máxima do dia acabei tomando stop, mas entrei com a mão bem mais leve. Então eu, Renan, acabei tomando 3 stops aqui e não os 6, tá? Mas Renan, por que que você marcou aqui? Porque, de novo, eu vou marcar todas as operações, beleza? Do dia 10 aqui. Esse dia aqui, pessoal, é um dia aqui que o dia estava extremamente curto, dia 13 de novembro. As operações estão marcadas de laranja aqui e esse verde com vermelho aqui, porque depende muito. Alguns pegaram e não estoparam, porque o stop foi deixado mais curto. Enfim, é um dia bem complicado. Depois a gente descobriu que era feriado americano, né? Eu não lembro o dia do que era aqui, se era dia do veterano, dia de alguma coisa assim. Mas dia 13 foi um feriado, a gente descobriu depois, tá? E foi um dia aí negativo também, tá? Aonde essa operação aqui eu marquei boss do boss com 10 pontos, porque o mercado deu essa operação aqui e acabou, né, acaba não pagando, não faz nada. Enfim, é só para poder marcar ela mesmo, tá? Então aqui estão todos os stops, os 4 stops, a operação que paga, né? E outro stop e um boss do boss que acaba pagando, mas não condiz com um dia bom de operação, né? Seria essa operação, essa, 4 stops. Então tá aqui, ó, 4 stops e a operação que paga, que seria essa aqui, pagou mais de 400 pontos. Aqui o boss e aqui o boss do boss. Muita gente falou, Renan, mas eu não pego por ser meio de mercado. Você tem razão, não pega, mas eu, Renan, eu tava forçando venda nesses dias e eu deixei até escrito aqui, ó, forçaria a sétima operação, que seria a venda, por o dia estar curto, já estava um dia curto, então o mercado, a chance dele estourar para algum lado era muito pequena, beleza? Então eu marquei só 10 pontos, eu não marquei com uma operação pagante, beleza? Para deixar bem justo, então 10 pontos não vai dar alterar no seu resultado final, não vai fazer diferença alguma, beleza? Dia 14, pessoal. Esse dia aqui foi um dia da notícia. Deu um boss que a gente estopou, depois deu um boss lateral e estopou a gente 1 minuto antes da notícia. Tá? 10h29 estopou a gente, o mercado subiu aqui mais ou menos 2.700 pontos em um candle de 5 minutos. E o pessoal ficou insistindo em operar esse dia ainda. E eu falei, pessoal, não vou mais operar, não tem como. O pessoal marcou esse topo aqui para operar, tomou stop. Depois aqui deu uma operação, alguns tomaram stop, alguns não. Por isso está marcado em verde e vermelho. E essa operação aqui ela paga, mas paga lá no final do dia. Parece que o gráfico está curto, mas daqui até aqui em cima tem 400 pontos. No final do dia lá chega a pagar mais 700. É um mercado bem longo aqui, apesar de não parecer.
tá bom? Então esse dia aqui eu pararia com 2 stops só, mas o pessoal continua operando e eu marquei essas pontuações aqui. Lembrando que eu estou levando de maneira mais justa possível, tá? As operações aí feitas com vocês, tá? Então aqui o cara sairia com mais ou menos 350 pontos, protegeria a operação, daria o boss de compra, o cara também sairia nessa operação de topo, beleza? Ah, Renan, mas essa aqui não pagou bem 350 pontos. Essa aqui paga um pouquinho mais, coloquei um equilíbrio dela, 350 cada um, tranquilo? Dia 16 aqui, temos aqui, eu forcei a venda no fundo do dia com visão macro, então isso aqui foi um erro também, tá? Eu acabei forçando a venda aqui nesse dia, venda e boss do boss aqui, mesmo sendo meio de mercado, eu forcei essa venda por estar num topo muito alto do mercado, né? Região mais alta que a gente tinha do mercado, então eu queria a correção, principalmente da perna da notícia, e o mercado não deu. Então é extremamente importante você frisar esses erros, pessoal, porque eles vão acontecer de novo. A questão é você tem que diminuir a incidência de erros e aumentar aí os seus acertos, tá? Então, eu já volto a falar, para mim foi um mês muito difícil, muito complicado, tá? E eu insisti na venda aqui. E quem insiste na venda não para de insistir na venda até que uma pagou. Então, eu tentei vender 4 vezes, na quinta a operação pagou. Então, tá aqui as operações dia 16, 4 stops, a quinta venda pagou. Nosso boss do boss com uma taxa de acerto legal. Depois stop, lucro. E aqui eu marquei 600 pontos negativos, porque eram muitas operações para marcar. Tá marcado aqui, tá? Então eu marquei aqui porque acabou a coluna. Marquei 200 pontos de stop em cada uma. Mesmo que algumas fossem mais curtos, como essa aqui, você pode stopar 160, essa aqui também. Mas eu marquei 200 ali para facilitar a conta e colocar logo o resultado, beleza, pessoal? Dia 17 é um dia que pagou bastante operações, né? Deu 1.120 pontos. Aí tem gente que fala, ah, Renan, mas eu paro na meta. Então vem aqui, exclui essas outras duas operações, muda isso aqui para meta e acabou o dia, pessoal. Não tem problema nenhum você fazer isso, mas quem vai fazer isso é você, não sou eu, tá? Eu já tô dando de mão beijada uma planilha preenchida com todas as operações do mês e print de todas as operações do mês, tá? Então, para brincar com a planilha aí, alterar resultados, colocar o seu próprio resultado, quem faz é você, tá? Não é ser mal educado, só que não tem como, pessoal. A gente está em 30, 40 pessoas na sala hoje, né? Não tem como fazer 40 planilhas diferentes, tá? Uma para cada um. Tranquilo? Aqui a semaninha mais curta, né? Dia 20 ao dia 22, 23, 24. Dia 23 foi ação de graça americano. Dia 24 pós-feriado, né? Então o mercado ficou mais curto, porém foi um mercado bom para o nosso operacional, tá? Mas vamos lá, dia 20, pessoal. O mercado acaba dando um boss aqui na linha de choque, deu alvo técnico, eu não executei. Contra a tendência, não executei de novo, né? É aquele ditado, eu queria pegar uma venda, eu estava muito focado em vender e tomei na jurca, como o Matheus Bruschi fala, né? Mas enfim, o mercado subiu, aqui deu o nosso boss do boss ali e pagou tudo a operação. Depois aqui acabou dando uma operação que eu marquei em amarelo, é uma operação de boss lateral, tá? Alguns pegaram, alguns não. Alguns acharam um pouquinho difícil de pegar essa operação. Mas, pessoal, eu tenho que marcar tudo, tá? Então, aqui no dia 20 eu marquei o stop, o ganho e mais 2 stops. Por que que eu não marquei isso aqui? Porque é difícil de algumas pessoas conseguirem enxergar isso aqui. É difícil do iniciante que não pergunta aprender esse boss lateral. Mas é um boss que alguns pegaram e eu não marquei ele na planilha. Então entendam, eu estou marcando o mais justo possível. Eu poderia muito bem colocar mais 500 pontos aqui de lucro, pessoal. E esse não é o intuito da gente aqui, não é o intuito enganar ninguém. O intuito aqui é mostrar que seguindo o operacional da maneira mais simples possível, você fecharia um mês positivo. Tá? Eu vou repetir muito isso, que eu quero que isso entre na sua mente, tá? Dia 21 aqui, pessoal, meu dia de comemoração de mêsversário de namoro. Vamos lá, é um dia que dá para sair praticamente no 0 a 0, né? 3 operações negativas, uma que paga. E aqui eu acho que eu marquei alguma coisa errado. A gente tem um stop, o segundo stop e a terceira paga. Vamos lá. Não.
Vamos lá, o que que eu fiz de errado aqui? 2. Ah, marquei, aqui eu não marquei que não pegaria essa operação porque estava em essa aqui vigente ainda, isso aí. Então, stop, essa aqui vai, ela estopa também, não tem como pegar essa venda porque a gente estava em tendência de alta, né? E você focou na alta. E agora que você focou na alta, o mercado caiu. É isso aí que tá ali. Eu não anotei aqui, mas está no meu caderno. Então, essa venda aqui não está aqui anotada porque a gente segurou a compra porque a tendência era de alta, né? E enfim, deu stop aqui de novo. A quarta operação aqui, ela pagou e pagou bastante. Só que, cara, não tem como anotar 650 pontos aqui, porque no tempo gráfico menor ela acaba aí voltando antes de ali. E eu marquei apenas 400 pontos, tá? O mercado fica enrolando aqui e eu marquei uma pontuação menor. E aqui acaba dando um boss na mínima do dia, que paga, e paga bem, só que ele paga bem mais tarde, tá? Então dia 21 aqui, eu marquei boss na mínima do dia, marquei errado. E é mais uma operaçãozinha que paga aí. Tranquilo? Detalhe, ela paga aqui, né? As operações são começadas até às 16 horas. Quando deu 16 horas, o mercado começou a pagar. Então você pode proteger. Aqui eu vou marcar até menos pontos, tá, pessoal? Vou marcar 300 só. Só para não ficar tão acima assim a tabela. Então, arrumando a tabelinha aí ao vivo. Então, acontece de errar, pessoal. Tá? Dia 22 é um dia também de stop, stop, stop. Daí aqui o boss do boss. É isso que eu falo, pessoal. Boss do boss a gente tem uma taxa de acerto um pouquinho legal, né? E principalmente nas extremidades, né? Que a gente só pega o boss do boss na extremidade. Então aqui essa operação pagou e pagou muito, né? Quem segurou a operação aí pagou 700 pontos, voltou na entrada praticamente, né? Volta a ficar pagando bem pouquinho e paga um monte. É justo eu marcar 1.200 pontos? Não, não é, porque o mercado pagou aqui e você protege a operação e pega, tá? É lógico que tem pessoas assim como o Eric que segura a operação quando é de extremidade, alguma coisa assim, mas maneira mais justa possível é marcar aqui 400 e poucos pontos, tá? E fim da operação, tá? Então, boss de venda, boss máxima do dia, boss de venda lateral, boss na mínima do dia deu stop, boss do boss pagou. Então, na mínima do dia deu stop, aqui o boss do boss pagou tranquilamente. O mercado ficou aí nessa lenga-lenga, beleza? Dia 23 é o dia do feriado americano. A primeira operação do dia é a mesma lá daquele dia lá primeiro, tá, pessoal? Então, dia 23 e dia primeiro tem as operações iguais, tá? Então, se eu errei aqui de não pegar esse choquinho micro, eu não vou errar mais. Então, reparem, o mercado fez isso aqui, ó. Pá, pum, pá, pum, pá, pum. Último fundo marca, beleza? Lá no dia 23. Desculpa eu estar falando meio igual o Pato Donald, pessoal, que eu tô com a contenção fixa na boca, acabei de colocar. E eu tô falando igual o Pato Donald. Beleza, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Então aqui, último fundo do dia, né? O mercado caiu, o mercado fez isso aqui, acabou revertendo, choquinho micro, operação pagou tudo, tá? Então, como eu errei lá, aqui nesse dia eu não errei, acabei pegando. Por isso é muito importante anotar as operações, escrever sobre elas, pessoal. Anota o erro, anota o que está dando errado, anota o que você fez de errado para não errar mais. Então, quem pegou essa primeira operação já bateu meta, poderia parar. Mas não, a gente tem que continuar operando, né? Então, pagou, stop no choquinho macro, né? Um pouquinho maior aqui, de um topo maior. Boss do boss, por mais que seja no meio do mercado, é do choque, eu costumo pegar. Região lateral, boss do boss pagou. E essa aqui pagou um pouquinho menos do que deveria, né? Chegou a pagar 350 pontos no dia 23. Então aqui no dia 23 eu anotei só 200 pontos, beleza, pessoal? Para ficar mais justo possível a operação. Dia 24, um dia bem curto, né? Bem chatinho de operar, pouquíssimas operações. Stop, pagou. Essa aqui pagou e entrou em consenso a sala que todo mundo protegeu a operação aqui. Né? Ninguém quis deixar arder porque chegou nessa região de base muito forte. Aqui deu um stopinho e o mercado morreu. Não deu mais nada pra gente. Aqui no dia 27, pessoal, o boss da mínima desse choquinho pagou. Então lembre-se, mesma operação dia 1º e dia 23. Último fundinho do mercado, a operação foi lá e pagou 400 e poucos pontos. Depois voltou, deu stop. Boss deu stop.
E esse boss de região lateral, como eu não faço a venda aqui, eu só faço a compra, essa operação pagou. Tá? E pagou bem essa operação. Lembrando que eu não faço a venda aqui por estar no fundo do mercado. Beleza? Então, dia 27 está lá. Boss de compra lateral, 700 pontos. Por que 700 pontos? Porque não tem por que você proteger ela aqui. Ela paga direto mais de 400 pontos. Barra, barra, vai te tirar aqui cerca de 700 pontos. Aqui eu peguei um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, 600 e poucos pontos. Então a gente já altera a planilha, não tem problema nenhum, ó. 600 pontos aqui e altera. Tranquilo? Dia 28 de novembro, aqui já quase acabando a planilha, a gente começou já a melhorar bastante, né? Então deu lucro aqui, subiu, não deu a compra pra gente, né? Depois deu um stop aqui, outro stop aqui e aqui pagou. Pessoal, a maioria de vocês aí falou: "Ah, Renan, eu peguei essa compra e peguei um pedaço dessa venda e não operei aqui nem aqui". Tudo bem, pessoal, não contabilize esses dois stops, daí também não contabilize seu ganho na planilha. Altera ali você mesmo, de acordo com o que você faz com o seu plano, beleza? Aqui, pessoal, dia 29 já, foi que dia 29? É sexta-feira aí, né? Um dia que foi chato o comecinho do dia, um dia que tava bem lento. A gente tentou vender, o mercado estopou direto, boss do boss estopou direto. A gente pegou o- a máxima histórica desse período, né? Não a máxima de toda a história da B3, mas a máxima desse período que a gente está, né? E eu opero essas regiões, então ela é do dia 22 e ela tá contabilizada na planilha. Então entendam que aqui na planilha do dia 29, tá aqui boss a máxima do dia anterior, boss do boss. Boss na máxima do dia anterior. Tá? Só que não é do dia anterior, é de tantos dias para trás, só que eu não tenho aqui como colocar. E eu coloquei de novo aqui, dá para entender olhando o gráfico, beleza? Então, tá sim a operação, beleza? Aqui, pessoal, pagou toda essa venda, pagou bastante. Depois tem a compra aqui que pagou. Essa venda aqui, o Matheus ali falou de região lateral, ele pegou, mas eu não considero essa venda aqui porque não tem amplitude, como topo e fundo, e como região lateral só teria pego a compra. Então a venda não teria pego, não considerei ela, beleza? E aqui essa compra aqui eu também considerei. Então é um dia de 3 stops e 3 ganhos. Então vamos lá, dia 29, 3 stops e 3 ganhos, tá? Sempre bem justos com o operacional, tá, pessoal? E dia 30 é um diazinho mais chato aí pra gente, né? Tomou stop aqui nessa região lateral, que eu particularmente, pessoal, eu marquei com dó de vocês, tá? Porque eu não compro aqui essa região para subir até aqui. Pessoal, eu não faço esse tipo de operação. Renan, mas por que que você marcou? Porque cara, é por muito pouco que ele precisa de amplitude aqui, se você for olhar no gráfico. É por muito pouca coisa. Então eu marquei, mas eu não compraria aqui, tá? Deixo bem enfatizado que eu não gosto de comprar região de topo, tá? Eu tô muito perto do topo. Para dar os 400 pontos aqui é no limite, assim, fica muito curto. Então eu marquei por conta disso, tá? Aí na mínima do dia dá o stop e o boss do boss, como sempre, salvando a pátria, pagou bastante. Depois que ele paga os 400 pontos, teve gente que pegou uma região lateral aqui. Não acho tão ruim assim, tá, pessoal? Até porque você tem uma barra de força aqui nessa região. Eu acho bem legal essa operação, inclusive. E, enfim, ela acabou dando stop. E depois a máxima do dia, mais um stop aqui, que foi às 16 horas e quantos minutos? Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico de um minuto, tá? Pra ver se ela entra na planilha, porque como eu fiz aqui a marcação mais correndinha, pessoal, acabei não tentando o horário aqui do dia 30, tá? Então vamos ver, vamos ver. Às 13h28, então ela entra assim. Opa, peguei dia primeiro, desculpa. Ó, 16:09, ela não entra para nossa planilha. Então vamos excluir essa operação aqui. A última operação ela não vai entrar, pessoal. Dia 30 de novembro, um stop a menos, olha só. É justiça, pessoal. Justiça seja feita. Boss na máxima do dia. Não existe. Beleza? Então fechamos aí o mês com 2.690 pontos positivos. Renan, eu não pego nenhuma operação mais longa.
Então, pessoal, deixa eu salvar a planilha aqui. Ela tá salva. Vou encaminhar para vocês lá no Discord, tá? Vai ficar salvo lá. Vocês podem chegar para mim e falar: Ó, Renan, esse dia aqui tem essa operação que você não marcou, essa operação aqui tá errada. Vocês podem auditar a planilha, beleza? Não tem problema algum. Pessoal, então alterando aqui para valores menores, então todas as operações em assunto são mais longas, marcar 400 pontos em todas, beleza? Essa aqui vamos excluir, né, que eu tinha falado para vocês. Aham. E mesmo assim, não fechamos o mês negativo. Ah, Renan, mas também não deu lucro. Tudo bem, pessoal, eu entendo isso. Plena consciência disso. Não fechou positivo, né, com resultado expressivo. Foi um mês horrível, mas entendam, pessoal, se você faz o plano e executa certo, você não sai perdendo dinheiro ao longo do tempo. Eu sei que é horrível você abrir sua conta e você ver o saldo cada vez pior assim, tá? Eu entendo perfeitamente isso. É ruim para mim, é ruim para você, é ruim para todo mundo. Mas, seguindo o plano à risca, você não fecha o mês negativo. Tranquilo? Então, o nosso gráfico de performance ficou assim, tá? Aqui teve a reversão, ó, quebrou o último topo e começou a alta, tá? Mas tenho consciência de que muita gente está falando, pô, o mês está horrível. Não, o mês não foi horrível, o mês não foi lucrativo a certo ponto, mas negativo, seguindo a estratégia à risca, ele não foi. E tem um detalhe, pessoal, para quem opera dólar, o mês foi bem bacaninha, tá? A planilha do dólar eu não vou disponibilizar, não vou disponibilizar as marcações do dólar, porque vocês têm que fazer isso. Então, já ensinei a fazer as marcações. Nos diários mais antigos tem lá, exatamente no gráfico que a gente entra, no tempo gráfico que a gente entra lá, como que eu marco as flechas. Marco a ponta da esquerda no topo que originou a entrada e marco a outra ponta da flecha onde é a minha entrada, no que eu entro no mercado. Então é assim que eu marco. Quem tiver dúvidas é só me chamar, eu ensino a marcar, mas eu não vou fazer as marcações no mini dólar, beleza? Não vou disponibilizar para vocês, melhor dizendo. Eu acho que eu tenho que estimular vocês a usarem a plataforma, a estudarem um pouquinho, para vocês confiarem mais no operacional. Vocês têm que pegar uma planilha dessa aqui que está pronta para vocês, tanto essa aqui que o Eric fez para vocês, que está toda automática, quanto aquela que o Igor fez para vocês lá no Notion, que dá para você descrever e lá vai te dar estatísticas um pouco mais apuradas de horário, de operacional, tudo certinho, beleza? Então eu estou usando as duas planilhas, tá? Inclusive eu estou utilizando ela para o Forex. Aconselho muito vocês a utilizarem, porque vocês vão conseguir identificar com muita rapidez os seus erros. O que eu digo rapidez? Com aí um mês de planilha você consegue identificar muita coisa. Planilha você não consegue identificar as coisas na primeira linha, tá, pessoal? Então você precisa preencher um bom tanto de gráfico aí para você ter um resultado que você possa estudá-lo, né? Um resultado quantitativo, né? De quantidade. Beleza, pessoal? Encerro o vídeo por aqui, espero que gostem do vídeo. Faço ele com muito carinho, apesar do resultado estar feio, pessoal. Mas eu faço ele aí para mostrar para vocês que a gente está aqui fazendo um trabalho super honesto, tá? Com extrema dedicação. Todo mundo que está na sala ali que me ajuda, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que acredita e confia no meu trabalho aqui na nossa empresa. Pessoal, e ano que vem aí vamos ter muitas novidades. A gente está trabalhando bastante aí para trazer muita coisa boa para vocês e para que vocês se desenvolvam cada vez mais no mercado. Beleza, pessoal? Um beijo no coração de vocês e vamos meter o pau nesse mercado no mês de dezembro. Fui!